possa ser que ela te surpreenda com uma situação inusitada. E aí depois você ficar até se culpando. Por exemplo, eu estou falando assim, mas não é para a gente refletir. Né? Aí o que acontece? Tem situações que, por mais que você já consiga perceber a pessoa se libertando, ela não tem a força de continuar fazendo aquilo. Ela precisa de ajuda. Né? Aí, às vezes, as situações reiteradas é nesse sentido. Né? A ideia de chamar ela para refletir é baseado justamente nessa condição de que, quando terminar, ela ganhar força, né, vamos chamar assim, ela conseguir ser independente. Porque tem, cada caso é um caso. Né? A gente analisar dentro de um ponto de vista é importante, mas tem essas outras questões, porque imagine, a gente dá empoderamento às pessoas, ótimo, e ela faz mau uso disso. Então, tem que ter essa sensibilidade, né? Porque depois tem coisas que é cobrado. Né? Então, a ideia é justamente ter essa, por exemplo, ela não falou 5 horas, foi isso? Isso, Por que ela falou 5 horas? Veja você, porque o marido dela tolheu a vida toda. Pronto, isso. No caso dela. Isso, não, assim, no caso dela. Ela falou 5 horas justamente dentro de uma ideia de realidade dela. Ela estava se reprimindo. Ela precisaria fazer o quê? Desabafar. Aí, você permitindo isso, você fez um trabalho espiritual com ela. Aí, quando você teve a oportunidade, você aí deu uma condição a ela de refletir. Aí ela está refletindo agora e está buscando essa independência. Mas o trabalho não acabou. Não, agora que começou. Isso. É por isso que eu falei, agora é que você vai começar o teu atendimento. Mas você tem que continuar trabalhando para ela se consolidar. Porque a energia que ela criou foi só para ela se estabelecer. Mas se você parar o trabalho, na ideia de imaginar que ela já está empoderada, aí o seu trabalho... Não, mas agora que ele começa com mais 4 sessões. É por isso que a gente está falando disso, por exemplo. Outro dia me perguntaram isso. Quando você marca um bocado de vez com o mesmo paciente? Às vezes eu preciso mostrar para ela vários pontos de vista. Por exemplo, quando você realmente essa pessoa precisa, olha, ela está em depressão. Então, se eu deixar ela lá, é pior. Então, eu prefiro deixar ela comigo. Com certeza. Você entendeu? As coisas não vão ficar mesmo na mesma linha de ideia, porque às vezes o pessoal questiona mesmo. Pai, então você devia ser mais rígido. Aí eu digo, sim, rígido em que sentido? Porque a pessoa chega aqui, aí eu digo, olha, você está olhando dentro de uma percepção material, que realmente, se a gente for analisar, a ideia é essa. Mas espiritualmente, aí você vê vidas passadas, você vê isso, vê aquilo, vê todo um contexto que levou ela àquele comportamento, então você tem que tratar ela dentro de uma forma adequada. Às vezes a forma adequada não coincide com o seu pensamento material. Então, aí vai ter esse choque. Né? Aí tem coisas assim, por isso que é importante a gente habilitar vocês a ter um olhar espiritual. Porque o material você já sabe, estudou, fez faculdade, você já tem um preparo, né? E o espiritual? Já tem até a universidade agora. Mas assim, mas você entendeu? A gente tem que ter esses 2 paralelos, que um só é insuficiente. É muito pouco. Então, às vezes a ideia de a gente estar discutindo isso aqui é você chegar em casa. Aí, sei lá, né? Uma maneira de falar. Seu marido ou marido ou esposa lhe grita. Aí vem outra coisa assim, né? De pegar pelo pescoço, tá? É verdade. Mas se você falar assim, pô, ninguém gritou. E eu vi sempre os filhos, né? Não é isso? Aí ninguém gritou. Aí você, tá bom. É isso que você acha? Moça, você que esteja certo. Pronto. A pessoa vai pro banheiro com quase chorar. Exatamente. Se não tiver mordendo, não. Porque quando ela me grita, o que ela quer? Ela quer o conflito. Ela quer ajudar aquilo dela, né? Aí, mas não. Aí
Quando não fala, fica por dentro. Essa miserável, esse miserável. Tá errado mesmo. É pior. Não, é pior. Aí a gente tá lá, né? Sabe que a gente tá lá. Claro. Assim, aí tá pensando, né? Aí depois, puxa, devia ter feito isso. Mas já foi. Aí, né? Essas coisinhas assim, gente, que são os detalhes. Né? Porque Fazer. assim, é exercício diário. Né? É diário. É diário. Porque assim, quando alguém grita, a reação de imediato é o quê? Revidado. Revidar. Só que o pior de tudo é quando você não revida e fica se corroendo por dentro. É pior. Aí o espaço vazio que era isso, fica isso. Imenso. Aí você está trabalhando aqui, né, mas fazendo um trabalho belíssimo, cheio de dor. O Antônio que aqui não me dá proteção, é isso. Aqui não dá proteção. Entendeu, gente? Então, a gente sabe. Só que a gente não vai ficar toda hora. Ó, você chegou em casa, você gritou com ela, você não devia ter feito isso, você devia... Porque assim, gente... Mas conversar com ele, pai? Não, Conversar com, pelo amor de Deus. o diálogo, gente, é diálogo, né? Diálogo. Mas não é briga, não é conflito. É interação, né? Porque, gente, assim, eu estou repetindo isso assim, pra gente assimilar. Porque senão, tudo isso aqui é em vão. Entendeu? Então, a ideia é a gente se transformar. Porque assim, ó, Cristo, ele deixou um legado, mas poucos conseguiram cumprir. Então, o que ele deixou aqui é para a gente seguir no sentido do que ele promoveu aqui. O amor, a cumplicidade, a humildade, essas coisas, essas qualidades. Então, a gente às vezes tem assim, reza, né? Não que eu rezei, mas o seu comportamento não condiz com aquilo. Então sua vida não melhora. A mensagem que envia no WhatsApp não condiz com o comportamento. Não condiz. Deveria fazer um combinado, gente. Só manda a mensagem se realmente quiser. Olha, você sabe. Vai ficar vazio. Não, você sabe. O que se aprende lá em cima, logo quando você vai virar preto, duas coisas. Essa você já sabe, né? Tratar de maneira desigual os desiguais para se igualar. Essa é a primeira. E a segunda, o que você falar é necessário? É verdadeiro? Vai construir? Você entendeu? Aí você fala assim, mas como é que eu vou parar por isso? Aí depois você calma. O exercício. Não, gente. Mas é isso, ó. É o exercício que vai lhe dar essa sensibilidade. Porque às vezes. Às vezes, essas coisas que a gente colocou, né? É necessário, é verdadeiro, vai construir, faz parte da sua vida. Só que assim, o que você prefere? Se relacionar com energias primitivas. O que é energia primitiva, Antônio? Aquela energia da caverna, que o cara para conquistar a mulher bate na cabeça dela, aí levar pelo cabelo. Isso não é verdade. São condições agressivas, fortes, que ainda estão impregnadas em vocês. Então, essa reação, às vezes, né, da pessoa ligar em você, é justamente condicionada a essas energias primitivas. Aí o próprio nome já diz, né? Primitivas. Então, a gente tem que estar trazendo a nossa consciência para um outro patamar. Aí você quer ver uma coisa? A natureza, ela é perfeita. Tanto sim que a gente estudou o vídeo da água, lembra? Sim. Quando você pega a água da cachoeira e submete ela a um ponto, né, de congelamento e filma, você vê lá que os cristais são como? Perfeitos. Perfeito. Ou seja, a natureza, ela conduz as coisas de forma perfeita. A gente não consegue replicar isso. Aí você fala assim, sim, padrão, o que é a natureza? A natureza é quem, gente? Deus. Ele está mostrando para a gente que dentro de uma harmonia pode se criar o quê? Um estado de perfeição. Mas para isso, eu preciso me colocar na condição de receptor, de entendimento, porque assim, a gente encontra irmãos espirituais que estudaram muito, mas eles não também desenvolveram sentimentos. Então, por exemplo, eu que venho aqui embaixo, eu tenho uma relação com vocês, não é isso? E os sentimentos também.
Mas eles que estão lá em cima não têm sentimento nenhum por vocês. Eles têm lógica. Então, se coisas que acontecem dentro de uma lógica, para eles tem todo o fundamento. E aí vocês às vezes encontram um irmão assim, que vem assim de outro lugar, todo duro, todo mal, mas ele não está errado no que ele está falando. É vocês que não estão preparados para entender o que ele está falando. É diferente. Então, nós que estamos aqui com vocês, nós desenvolvemos uma maneira de nos relacionarmos. Então a gente tem um jeito de conduzir as coisas, mas esse jeito, ele não é padrão. Isso aí é um recado? Agora é ali. Não, Chegou, não lembro. não, assim, toda filha, Isso aí é um recado, é. olha, eu não digo porque assim, ó, o que acontece? Eu tenho meu jeito. Eu tenho meu jeito. Eu sou uma pessoa, aí o povo brinca, né? Mas tu me adora odiar. Não fala isso? Não fala isso? Fala. Aí tem um irmão que é direto. O outro irmão foi grosso, né? Falou assim comigo. Aqui estão chamados para Antônio. Aí quando vai com você, estranha. Estranho, né? Tem. Aí se você for analisar, você não sabe o que você quer. Não é verdade? Senão não se ofendia. Não ofendia. Eu acho. Né? Aí, o que a gente está tentando chegar, né? Essa questão das três condições que nós estamos tratando, né? É necessário, é verdadeiro, vai construir. Vamos dizer que você chegou na segunda. Se a terceira não bateu, volte. Volte. Perfeito. Ah, Antônio, eu fiquei lá meditando, chegou dentro das três, então não falo nada. Fica calado. Fica lá. Não, gente, é verdade. Mas às vezes dá ouvido, Porque uma vez eu você falava só sobre- emprestar o seu ouvido para ouvir as pessoas, às vezes faz um bem muito maior do que você falar alguma coisa. Eu sempre trago para aqui questões do meu trabalho lá de fora, que eu acho legal. Eu tenho uma senhora, ela tem tipo 88 anos. Ela, há muito tempo ela está fazendo tratamento comigo, e eu já cheguei para ela tipo 3 vezes. Você não precisa fazer massagem 3 vezes por semana. Sabe qual é a resposta dela? Mas eu preciso de você 3 vezes por semana aqui. Porque é o único momento que eu posso falar e tem alguém para me ouvir. Um exemplo que O está trabalho, lógico que o meu trabalho faz bem para ela, é claro que faz, mas o intuito dela, me receber na casa dela 3 vezes por semana, é simplesmente para ela ter 1 hora para Ela tem quantos anos? Ela tem 89. Vai morrer com 120. Eu já vim 3 vezes. Não, ela tem 88, gente. Tá pequena. Tá. E assim, uma pessoa maravilhosa. Pronto. Ela me conta a história da vida dela há 5 anos, 3 vezes por semana, lê uma história. E eu falo, sério? Cara, verdade. É a primeira vez que ela me contou sempre. Enquanto a criança toda feliz. Eu sempre acho que é a primeira vez que ela está me contando, porque ela tem prazer em me contar tudo desde o dia que ela nasceu, até esse dia que eu eu faço isso. Mas seu papel nesse sentido está sendo cumprido. Aí o dela está dando continuidade. Gente, tem que organizar 120, mas bom, deixa eu ver. Se vocês tiverem a oportunidade, eu claro, ela vai falar, mas não é aquela mulher. Você vai ouvir mais algum tempo. Minha filha, prepara os ouvidos. Daqui a Mas para eu ouvir, para eu poder viver 120 anos, eu não vou estar 120 Não, anos. ela. Ah, tá, ela. Agora Mas observem como ela olha por outro ângulo, por outro ponto de vista, porque ela poderia trabalhar de novo a mesma história. Ai, não, nunca faço. Eu tenho outras também. Todos que trabalham acima de 80, que me contam a mesma história, todo dia. Me fala do dia que conheceu o namorado, do dia que casou, do dia que o marido morreu, tudo mesmo dia. Sério, Tê? Nossa, que legal! Toda vez a mesma coisa. Então, assim, gente, ó, observe assim, que assim, o nosso dia a dia é um exercício diário. Conviver com o outro no trabalho, conviver com o outro em casa, é isso que é importante, que precisa, a primeira mudança é em casa, é na convivência com o outro. E o que mais a gente faz é o quê? Porque está gritando comigo, ou então julga porque ele é agressivo, porque olha também do outro lado e fala como o Antônio falou, né? Fala aquela resposta aí, e a pessoa começar a mudar também. Se ficar os dois lá se engalfiando, vai continuar no mesmo lugar, na mesma condição. Outra brinca, né? Leva 10 anos para casar e se separa em 15 segundos.
Não, e outra coisa, quando sai ainda faz falta, né? Porque depois fica, porque eu falei, porque eu fiz. É. Né? Para um pouquinho, pensa, reflete, tá? Para responder. Junta tudo falando um dia só. Dá nó. Se o outro não muda, a gente tenta mudar, né? A gente muda e você vai ver a mudança, o outro vai começar a mudar junto. Você vê que Deus é tão maravilhoso. E deu várias ferramentas. Pura tolerância. É a tolerância. Tolerância, gente. A gente tem que cultivar isso todo Cultivar. dia. E na messiânica eles falam que para poder a outra pessoa mudar, você tem que, é quem tem que mudar primeiro. A mudança, eu não posso esperar a mudança de outra pessoa. Não. Eu que tenho que mudar a minha maneira de ver, de te ver, a minha maneira. Né? Porque senão eu não vou nem perceber a mudança da outra pessoa. Então, se eu quero que a outra pessoa mude, eu procuro sempre mudar primeiro para poder ajustar. Tem coisa que nem E tem muda, né? aquela história também, né? O que o outro tá falando que me ofende é porque tem alguma coisinha minha ali, né? Lógico. Então vamos refletir também. É muita coisa pra te falar. Por isso que eu digo, aquele exercício diário mesmo. Gente, é difícil, mas não é impossível. Gente, Entendeu? sabe aquela que parece que briga, você briga internamente com você todo dia, até conseguir? Tenta que consegue. Olha, você vê, né? A gente brinca até de questão de filme. Aí tem aquele Matrix, né? Você vê nos filmes, não tem lá os conflitos, que ele tá lutando, que ele tá. Aquilo ali é uma luta pra se transformar. Você entendeu o que eu falei, gente? Não tem uma passagem que ele briga lá com os carinhas, ele vai voando, ele sobe, desce, não tem essas coisas lá? Aí tem gente que fala assim, pô, pai, essa parte é chata. Não é a parte chata. É a parte que você está lutando para se transformar. Então, a pessoa já vivencia aquilo, quando vê, ela já se sente mexida. Oi? Ofendida. Aquela parte é chata para mim. Sim. É chata por quê? Aí você tem que, né? Ah, mas você não se pergunta. Você continua dizendo que ela é chata. Então, essas coisinhas assim, que aí eu chamo a pessoa, e você viu aquilo ali? Não, tá, então olha de novo. Aí vai olhar e chega em conta. Porque, gente, tem coisas que a gente falando às vezes não é suficiente. Aí quando a pessoa visualmente olha, já muda, já consegue, né? Foi aquela questão do espaço ou do ajuste em realidade. Quando o moço introduziu, né? O mecanismo, né? Para ele ir para uma realidade deles, né? Que aí ele entra dentro de um espaço vazio. Aí ele diz, ó, aqui é o que você quer ser, ou o que você precisa. É mais ou menos aquilo ali a ideia. Aí se você pegar essa ideia e trabalhar com você, sua vida toma outro rumo. Mas não. Ah, tô cansado hoje, não vou fazer nada. Ah, tô cansado amanhã. Aí repete. Aí quando vê que a vida foi um vazio completo, que aí começa a se arrepender. Aí entra em depressão. Aí começa. As doenças da alma, né? Elas se manifestaram. Então a gente tem que evitar isso. Né? Não sei se vocês perceberam que ultimamente o que mais tem ocorrido é morte por depressão. Vai aumentar se a gente não tomar uma atitude para ajudar essas pessoas. Então, por mais que ela venha para aqui e ela fale milhões de vezes a mesma coisa, eu vou escutar. Mas ela está aqui comigo. Até no dia que Deus permitir ela mudar. Aí quem está do lado não consegue enxergar isso, acha que é o quê? Chatice. Que menina mimada, ou menino, né? Mimado, mimada. Nem sei de começar a história. Libera logo ela. Pra que ficar vindo aqui? Entendeu, gente? Aí a gente tem que ir calma. Né? Aquela história, né? Você vai falar. É necessário? É verdadeiro? Vai construir. Entendeu? Então, sempre vamos tentar exercitar isso aos pouquinhos. Não vamos falar outro nome, o pessoal diz, esse cara, essa mulher é doido. Bora lá. Loop temporal nas consultas, viu que a gente está falando aqui, né? A repetição nas consultas. Observe se está voltando para outras consultas para tratar sempre do mesmo assunto. Né? Por quanto tempo que algum assunto que incomoda a gente vai lá e trata sempre daquele assunto. Aquele assunto parece que não resolve. Por que não resolve? Quando a pessoa está resolvendo em parte e não resolvendo em todo. Eu já fui uma consulta com ele e eu tenho que fazer a segunda e eu acho que vou ter que
tem até os mesmos problemas, esse problema foi resolvido do ponto de vista dele. Se eu conseguir resolver, entendeu? Porque ele passou esse filme para eu ler, eu assisti umas 3 vezes, eu não entendi direito assim, mas eu assisti, não fiz o resumo, não foi orientado. Então, eu tenho que lembrar e ele pediu também uma prática de oração. Eu fazer diariamente umas 4 vezes, 21 dias, depois para um dia e começa. Aí eu tenho que lembrar de novo esse assunto. Não, a gente fala assim de um ciclo, assim, 6 meses, um ano, sempre na mesma forma, que assim, não resolve. Não resolve. Por que não resolve? Você está conseguindo olhar de um outro ponto de vista aquela situação para tentar resolver, ou você está esperando a dependência do orientador espiritual para resolver esse problema? Porque a solução O que você está fazendo para resolver seu problema? Você está meditando 15 minutos por dia? Está fazendo ajuste em casa quando é orientado? Está escutando os áudios? Está assistindo aos filmes? Ou está esperando a consulta para resolver o seu problema? O que ela está falando é que você está fazendo a sua parte. Claro. No caso que ele está falando, ele está diante de um processo. Isso, aí é diferente. Mas você vê o ponto de vista dele, Exato. e o que ela falou. Aí imagine essa ideia, você tem que trabalhar com a pessoa, porque assim, ela falou uma coisa, mas o ponto de vista mostrou para ele que outra. Aí se não souber lidar, já cria um conflito. Entendeu? Aí você vê que como olhar espiritual é importante na vida de vocês. Porque você vê o material, pronto. Mas peraí, espiritual, o que ela quis dizer? Com certeza, de forma intuitiva, vai levar você a pensar do que a gente chegou aqui em um ponto comum. Por quê, gente? Olha, os egípcios, que a gente vai até estudar sobre isso também, mas não agora, eles são especialistas nisso. Intuição. Por isso que eles fizeram coisas assim, maravilhosas e até hoje perduram. Então, você se aproximar dessa intuição através do olhar espiritual é fantástico. Mas só que assim, eu tenho que ter merecimento. Eu não posso simplesmente achar que eu sozinho, é o que a gente fala, vou conseguir. Não. Primeiro eu vou interagir de forma compartilhada através da intuição. Eu não sei se você já ouviu falar que aqueles blocos que foram construídos, as pirâmides, ninguém carregou nada. Tem um cara de conversa. Fizeram mecania, ninguém carregou nada. Fizeram aquilo ali como um ensaio de uma representação mental para as pessoas que não têm capacidade de entender, pegaram. Vocês entenderam, gente? Entenderam mesmo? Eu gosto desse negócio. Ó, através da intuição, eu consigo me relacionar com a divindade. Certo? Certo? E aí o que acontece? Mentalmente já se sabe que certas coisas eu tenho que ter merecimento. Eu não vou achar pronto. Entenderam essa parte? Sim. Eu tenho que ter acesso. Então o que acontece? Eles fizeram uma representação de uma ideia de que eles fizeram aquilo ali manualmente. Para criar um substrato que eles chamam lá espiritualmente de imagens, para que quando a pessoa dissesse, como foi feito aquilo, eles faziam manualmente, mecanicamente. Não. Aquilo ali foi uma representação mental deixada de propósito. É uma provocação. Né? Gente, vocês entenderam? Sim. Gente, vocês entenderam? Resumindo, as pirâmides existem ou não? Não, olha, a questão dessa nova. Gente, ó, não tem os blocos, os cortes são perfeitos, não são? 100%, não tem negócio de 99, não. 100%. Isso. E toneladas, né? Aí o que aconteceu? Já se sabia que se realmente deixasse. Não? Eu só ia passar depois do seu terminar. Não, mas venha, você faz parte das pirâmides. Isso vai ser tanto Mas então lá mesmo. Aí é o seguinte, aí já se sabia que se ficasse claro como eles fizeram aquilo, muita coisa iria ser diferente, mas tratada de maneira equivocada. Entendeu? Então, se fala o quê? Que para você ter certo conhecimento através da intuição, você tem que ter merecimento. Porque se sabe que moralmente,
intelectualmente, você é uma pessoa do bem, uma pessoa que quer ajudar de forma coletiva, é diferente, entenderam? Aí o que aconteceu? Eles pegaram, né, fizeram uma representação manual, que cavaram buraco, jogaram elementos, levantavam um bloco, botavam madeira, para dar a entender que foi dessa forma que construiu as pirâmides. Mas na verdade não foi. Aí é como o pessoal fala, os leigos, certo? Os intuitivos, eles colocaram elementos dentro do material e levitavam. Isso, levitação. Aí eles acionavam esse mecanismo através do pensamento. Sim. Entendeu? Aí levavam os blocos, cortavam, era toda aquela coisa. Aí quando você chegar aí fora, não, tem até lá as ferramentas, não sei o quê. Aquilo ali é uma representação. Tá bom. Entenderam? Pode ver isso claramente, porque as pedras que eles construíram no Machu Picchu, por exemplo, estão do outro lado do rio. Como trazer isso do outro lado do rio para formar aquela cidade? Mesmo uma balsa foi. Exato, não dá. Não dá De jeito nenhum. entendeu? Mas assim, quem se satisfaz com pouco, aquilo ali já é suficiente. Não é verdade? Então não está enganando ninguém, está enganando? Não está. Você acredita naquilo que pode. Entenderam? Aí assim. Não entendi. Aí assim. Aí, isso aí é feito para enganar vocês? Não, gente. Eu acho que é uma provocação para você procurar saber Claro. como poderá ser feito, porque da forma que nós conhecemos não pode. Não, e você refletindo, É. é possível, pronto, aí instiga. Uhum. Mas a pessoa tem preguiça de pensar. Vai fazer o quê? Nada, não. É. Ainda vai brigar comigo. Não, mano, eu sei que está equivocado. Jesus que lhe abençoe, meu filho. Não, vocês entenderam? Porque assim, gente, o mundo, ele é muito extenso, é muito conhecimento, é muito de muito. Então, assim, a gente traz as coisas, não é para dizer, pô, mas não sabe. Não é isso não, é para compartilhar, para você refletir. Aí você também ir para outros conhecimentos, e aí, né? Opa, tu tive um sonho, tava. É mais ou menos aquilo, é indutivo. Não foi um sonho. Foi, né, uma maneira de me explicar aquilo. Porque assim, tem coisas assim que é aquela coisa, né? Adianta falar isso num outro momento, não adiantava, você não vai acreditar. Mas hoje já se permite falar certas coisas. Então a gente vem e traz as informações. Entendeu? Mas você estava lá todo o tempo, podia estar, podia não estar, mas a questão não é essa. O que foi dito, você tem que refletir. Entendeu? Lembra que a gente até ensina, né? Ó, eu, né, pai Antônio, me identifico com a luz. Aí você tem, né, simbologia com pensamento. Vai dar coisa boa. Agora vem um pouquinho de água. Aí eles saem assim, faz todos os dias? Só para não matar de madrugada. Mas pela tarde, assim, é importante assim, gente, é diário mesmo. Onde faz, isso, até antes de sair de casa, vai trabalhar, né? Já vai de uma outra forma. Por isso que a gente tem que fazer também a nossa parte. Desculpa. Observe aí esse copo, os pontos de vista. É na hora, hein? O copo está meio cheio. Óbvio que o copo está meio vazio. Aí não é lugar de deixar copo, vai marcar mobília. O copo é de quem urinar nele primeiro. Não tenho nada a ver com este copo. Quem dera eu tivesse copos assim. Adivinha quem vai ter que lavar este copo? Um copo. Provocou tanta reação. É bom. Cada qual do seu ponto de vista. É bem assim na vida. Agora, gente, não é. Tá o pessoal, né? Mas ele vai ter que olhar assim, vai ficar aqui, ó, ponto de vista. Tá rodando a pessoa, vai achar o ponto de vista dela. Não é isso. O que é que se fala? É assim, é porque meio lúdico, mas é bem assim. É como se você pegasse a pessoa e abrisse um campo geométrico dela. Aí você fala assim, eu vou ficar
Não, ninguém falou isso, senão nós chamamos ele de borboleta, né? Mas já chamou de maluco, já chamou. A ideia é só para a gente entender, né? Você vai abrir esse campo geométrico dela. Nesse campo geométrico vai estar lá os 6 pontos de vista dela. Quem é que faz isso? Olhar espiritual. Aí você diz assim, sim, Padre, quer dizer que hoje, se eu for olhar materialmente, eu vou enxergar esses 6 pontos de vista? Não. É por isso que as limitações mentais acabam dominando vocês. Gente, vocês entenderam essa parte? Sim. Como é? Aí, ó. Importante, né? Mas é, vou entender que tá. Não, porque assim, eu falo, né? Sim, mas meia dúzia. Não. Não tem vergonha não, fala alto. Só não bota pra fora o bonito. Ó, presta atenção. Eu, para ver os 6 pontos de vista da pessoa, eu tenho que ver a geometria dela. Um olhar material, eu consigo enxergar? Não. Eu preciso do quê? O olhar é espiritual. Bom, aí quando eu não consigo olhar espiritualmente, eu fico dominado pelo quê? Material. O material, mesmo sendo uma coisa importante, mas dentro de uma ideia de evolução, sozinho, funciona? Entenderam? Então você fica limitado pelo aspecto. Não, Deus. Aí assim, você fica limitado, né, no sentido material. Eu não consigo criar uma energia para movimentar esse aspecto da geometria. Quer ver onde que eu pedi para pesquisarem, que vocês nem deram bola, e que onde é que está isso aí que eu estou falando? Tesla. Isso. O mapa de Tesla. O mapa de Tesla. Ah, pô, você está me sagando, mas você. Porque eu não falo essa história não. Eu nunca falei nada. Falou. Ó, Dever de casa. Dever de casa. Analisar, refletir, buscar intuição acerca do mapa. Tela não tem um mapa que ele mostrou, que poucas pessoas sabem lidar com aquilo. Aquilo se chama mapa geométrico, da geometria humana. Certo? Tem o 3, 6 e o 9. Vamos lá. 3. Não, 3 é o quê? Ah, criação, né? Não. Trindade. 6. Criação. 9. Perfeição. Perfeição. Ou seja, eu vejo os 3 aspectos fundamentais da realidade daquela pessoa. Aonde ele cria uma circunferência de 6 pontos, que eu já tenho 3. Entenderam, gente? Não. Tudo bem. Eu estou falando linguagem quântica. Então, vamos lá. Calma. Passa nele. Acho que é o próximo. Acho que eu estou engolindo tudo. Não, pode passar ele. Não, meu filho, estou terminando. Pode passar. Passa, depois de volta. Aqui, ó. É aqui, gente. Pronto. É que eu vou pegar vocês de surpresa, gente. Ó, eu preciso ver o mapa daquela pessoa para perceber os 6 pontos de vista dela, não é isso? Sim. Pronto. Eu tenho o mapa de Tesla. Mas ele aqui, né? Tem 3, 6, não, mas tem lá, né? O quê? 1, 2, 3, tem tudo, né? Aí destaca o 3, o 6 e o 9. Mas eu tenho 1 até o 9, não é isso? Sim. Aí eu tenho o que? A trindade, criação e a perfeição. Mas e os outros? São o quê? Os 6 pontos de vista. Não entenderam isso? Entendi agora. Mesmo? Sim, eu não. Aqui, os 6 pontos de vista do É. começando aqui pela ilusão, E e eu aqui tô tem os falando. outros pontos de vista. Pronto. Aí eu tenho 3 mais 6. Não é assim? Pronto. 9, não é isso? Bom, então eu fecho o mapa da geometria dela. Gente, não fiquem me olhando, não. Pastor, eu não entendi nada. Pelo Agora, amor de Jesus Cristo. Dentro do ajuste, qual o mecanismo que a pessoa, que nós podemos utilizar para ter essa visão desse mapa do paciente? Boa colocação. Ó, o ajuste te ensinou, não foi, gente? Sim. Todo mundo sabe aqui, né? O individual? Ó, eu tenho a mão aqui esquerda.
Gente, desculpa quando eu pergunto isso, é porque meu olhar é invertido. Aí às vezes eu tô. Então assim. Então, eu também vou aqui. Eu nunca sei quem é direita e quem é esquerda. Não, mas aí é problema mental. Eu nunca sei. Não, mas olha, não há diferença, eu sou divertido. É problema mental, ela tá aqui. Então, né, tem que ter algum foco aí. Vai botar areia aí. Ó, aqui é a mão esquerda, certo, gente? Então, eu vou visualizar o símbolo do infinito, que é um 8 trabalhado, né? 8. Pronto. Aí você coloca a mão na posição assim, e aí vem com a outra, né? Direita, né? Bota assim sobre a outra. Mas o negócio é arrumadinho, né? A gente quer. Tá bom, padrinho. Tem que Tá deixar ótimo. fechadinho, porque É um a negócio- a energia fica toda aqui. Aqui é arrumado, gente, é arrumado, né? Aí você dá um tempo e visualiza o símbolo aqui. Qualquer cor, dourado, o que vocês mais se identificarem, não importa. É, gente, tá tudo bem. Então, assim, você coloca, né? E aí mentaliza o infinito, que é símbolo de quê? De tempo, de eterno, de infinito, né? Pronto. Aí depois que eu consolidei a relação, né, de símbolo e pensamento, eu me projeto para um espaço vazio, que é aquele espaço da Matrix. Lembra que a gente mostrou no filme? É mais ou menos aqui, tudo branco. Apareceu a ponto não porque Morfeu mentalizou, mas se não fosse isso, ele. Aí você viu lá que é tudo diferente, né? Aqui ele é carequinha, lá ele tem cabelo. Né? Não tem os plugs. Ali é uma consciência residual sua. Certo? Aí essa consciência residual que está lá, ela tem um poder de criação maior do que aqui. Porque aqui é caverna, lembra uma ilusão, um espaço que eu estou confinado, eu não consigo criar. E lá eu consigo. Então lá, se eu projetar lá e disser, eu desejo manifestar o meu conhecimento para visualizar o mapa geométrico das pessoas. Claro que não precisa ser assim, você mesmo? O mapa geométrico. Aí, claro que né, você fez hoje geométrico. Não é assim. É um exercício, né? Aí você vai sair da caverna primeiro, vai se deparar com a realidade e depois você começa a ver esse mapa. Aí tem uma parte no filme, o Matheus está falando, gente, que aí o Morfeu está tirando as agulhas, parece, uns ferrinhos. Aí ele fala assim, meus olhos doem, porque você nunca abriu. É exatamente a ideia de quê? De luz. Ele vivia na escuridão. Então, quando você abre os olhos, dói. Que a luz, ela não é incomodativa. Ela está despertando. Então, o despertamento, às vezes, dá uma sensação de desconforto. Então, foi o mesmo caso de Paulo, quando ele seguia Jesus, perseguia, e que Jesus apareceu para ele, que ele ficou cego. E ele teve que mandar alguém para... Exatamente. Tá passando um pé fora da caverna, né? Mas tá de parabéns. E assim, gente, quando vocês fizerem um ajuste individual em casa, não aconteceu nada. Não é que não aconteceu nada, está acontecendo, né? No astral, em alma. Mas assim, insista, faça uma reprogramação com esse mesmo tema. Vai, volta, mas não deixe de fazer. Fiz 7 dias, não já é suficiente. Continue fazendo. E outra coisa, viu, gente? Tem algumas coisas que a gente faz aqui que vocês não vão achar na internet. Não vão achar. Por que não acha? Porque tá aqui, ó. Pardon, isso não é justo. Eu também acho. Não foi eu que fiz a gente. Então, assim, tem coisas que é como se fosse assim, ó. Gente, é pra entender, pelo amor de Deus, viu? Isso vai acontecer no futuro, mas está acontecendo aonde? Na cabeça de alguém. Na cabeça de alguém. Não! Alguém já está pensando. É como se fosse assim. Esse tipo de coisa que está sendo feito hoje vai ser feito no futuro. Contudo, já está sendo feito no passado, um exemplo. Entenderam, gente? Já aconteceu no passado. Na vida. Ó, dizem que na internet não tem tudo. Sim. Se você não achou lá, é porque não faz parte do quê? Dessa realidade. Certo. Aí você vai lá, o que é isso? O Platão falou, mas não tá lá, então não presta.
Vá por esse caminho finalmente. Mas na próxima geração já acha. Hã? Na próxima geração já acha. Acha. Mas tipo, qual a próxima geração? Não! Gente, calma, desculpa, sou assim. Mas vamos lá, vamos dizer que esse que a gente está falando aqui hoje, a realidade, vai aparecer lá no futuro. A gente olhando dentro de uma perspectiva, hoje, a gente entende que hoje é o quê? Presente, né? Presente. Mas se a gente fizer essa relação futuro, isso aqui é passado. Fica pra mim. Peguei. É você acessar o presente e o passado ao mesmo tempo, é o presente contínuo. Aí eu posso dizer assim, para entender, gente, depois, corta esse negócio aí, meu filho. Vamos dizer que eu sou do futuro. E eu tô aonde? No presente. Seu passado. Passado. Presente é para vocês. Para mim é passado. É que ele já passou da vida. Gente, espera. Ou para nós, é passado. Oh, desculpe. Eu falei que né? Não, é. Presente pra ela e foi Ó, passado. aí assim, a gente vai entender isso melhor. Agora vai ficar meio assim. Aí realmente, como se você chegar em casa, eu deitar, você. Eu não tô nem entendendo nada agora. Mas é assim. Aí o que acontece? A gente vai assistir um filme. Olha, tô falando de filme. Não, acho que você em casa tem um cinema, né? É, Miguel já sabe disso. Miguel, eu sou o professor e não assiste nenhuma Filme Deixa Vu. Lembram? A gente bateu as tegas. Não, Patrícia, não aguento mais seguir o filme. Vou mostrar outros pontos de vista. Senão ficar tudo besta. Déjà vu. É, Deixa Vu. Ele coloca essa condição que eu estou explicando de forma clara. Claro que ele usa mecanismo como entendimento, né? O cara entra no aparelho e aí aparece uma outra realidade diferente. Como se fosse a máquina do tempo. Uma máquina do tempo. Ponto. Só que assim, o que a gente está falando de energia, de pensamento, a gente vai se movimentar através desses mecanismos. Entendeu, gente? Sim. Então, não precisam ficar sendo, não sei, correndo, eu vou voltar no passado, que aquele traço não prestou, eu vou ficar passando isso. Nada disso. Entendam, a gente até pode se relacionar com certos aspectos do passado, presente e futuro. Porém, Muito cuidado. com cuidado. Né? Porque você não pode interferir aquilo que você não sabe. Entendeu? Então, É chumbo grosso, viu? então é coisa que a gente vai desenhando até o final do ano. E aí vocês vão chegar numa conclusão. É o que eu espero. Então, fiquem tranquilos, né? Desculpa. Pode não ajustar onde foi que pode expectar agora nesse processo. Pode. Aí tem risco, não Tem. pode. Olha, gente. Eu Olha o que ela esperar falou. algo e me assistir, não ter apoio para me ajudar. Ó, perfeito. No Egito, eu vou também no Egito, porque foi o que, assim, vocês têm mais ideias próximas, né? Mas tem outras civilizações que depois a gente vai estudando e a gente vai chegar lá também. Quando eles começaram a criar uma relação de estimular a intuição, eles perceberam um monte de coisas. E uma dessas coisas que eles perceberam foi o potencial da glândula pineal. Certo? E aí eles deixaram de herança o quê? Escrito lá, ó, você vai deitar no chão, olhar para cima. Não, falou isso. Ele deixou um símbolo. E esse símbolo, ele é carregado de informações. Qual foi? O olho de Horus. Aí, se você dividir a cabeça no meio, né, e colocar dentro de uma perspectiva, o olho de Horus está lá. Vocês já viram isso, né? Já puxa esse, gente. Não tem problema. Então vou trazer, então, pra gente discutir. Também vai fazer a palavra. Não, minto, Carmen vai falar sobre isso. Aí o que acontece, gente? Porque eles perceberam que aquela disposição que eles colocaram de forma simbólica seriam útil para a gente hoje. Eles acessavam. Eles acessavam através da intuição. Não, me fala, minha filha, com força lá. Eles acessavam o futuro através da prática da intuição, meditação. Eles viam. Não, isso, perfeito. Aí o que acontece? Eles entendem que intimamente você visualizando o símbolo e percebendo ele aqui,
você descalcificar, desmineralizar ele. Vocês estão pegando o negócio? Sim. Então não adianta eu olhar para o símbolo e não perceber ele aqui dentro. É isso que eles deixaram como mensagem. Agora, eu pergunto isso, senhor, porque assim, todas as vezes que eu quero acessar minhas consciências que estão muito atrasadas, eu entro numa... Quem falou que elas estão atrasadas, minha filha? Eu tenho essa sensação que vem uma tristeza muito grande. E aí eu fico com medo de insistir e eu lidar com coisa que eu não consigo. Não, Por isso que eu perguntei se eu posso continuar. Nos espaços vazios, tipo, no ajuste de realidade, eu não preciso ter medo de nada. De que aquela realidade sua. Você vai construir, você constrói a sua realidade assim, naquele espaço. Quem é que vai invadir? Ninguém. E por que vem essa tristeza? É por isso que elas Não, calma, aí a gente vai entrar naquele detalhe. Gente, das 6 consciências que temos, tem uma que é chama de danificada. Ela está se construindo dentro de um processo ainda mental. Então, às vezes, por uma questão de se identificar, eu acabo atraindo elementos dessa consciência. Então, isso, é tristeza, porque ela está se formando. Lembram os elementos que a Terra constitui? Primeiro são o quê? Grosseiros, indefinidos, sem uma relação consciente. Lembram? Sim. Então, essa consciência está se baseando nessas características. Entendeu? Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Dentro dessa realidade dessas 6 consciências, digamos que essa 7 consciência hoje, ela tenha uma situação, um problema de acordo com o sucesso de uma empresa, digamos assim. A pessoa, essa 7ª consciência, ela pode fazer algum exercício de conexão com uma consciência que tenha uma experiência nessa área e possa auxiliar, e possa auxiliar essa 7ª que está encarnada e que tem dificuldade de... Lembra do trabalho do celular? Sim. Lembra, gente? Sim. Steve Jobs. Você acha que ele fez o quê? Ele fez isso, foi? Você sabe que eu tive essa intuição outro dia? Tenho certeza. E eu podia acessar, pedir ajuda. Veio assim, muito claramente na minha mente. Mas você está acessando. Que eu poderia pedir ajuda a uma consciência minha superior, que ela tem uma experiência já nessa área e que ela poderia me ajudar. Perfeito. E o mais interessante é que eu saí, né, de casa e eu costumo orar. E saí, gosto de sair orando pelo meio da rua e de repente parei assim e veio essa ideia. Aí eu disse assim, vou perguntar para ela, eu só posso fazer. Não foi ideia, foi intuição. Intuição, porque para mim... Não, é diferente. É diferente. Ideia é uma coisa, intuição... Então eu digo que é ideia é o que é. Não digo. Intuição é uma relação com uma condição macro. Uma ideia é uma coisa limitada de forma horizontal. Sim. Aí o que acontece? De repente eu comecei a perceber algo diferente assim no universo, né? Tudo mais bonito. Gente, uma prova viva de que o sol, a criatura saiu da caverna. Eu comecei a rir, né? Eu comecei a rir, isso era muito Não, mas gente, é isso aí mesmo. Eu comecei a rir e aí eu disse assim, eu não vou perguntar nada para ela primeiro, não. Eu vou já diretamente, não, mas isso veio na mente assim, mas não, mas se todo mundo falar isso, eu vou embora. Não, eu disse que ia perguntar primeiro, mas aí naquele momento eu já sentia a necessidade de fazer a conexão com essa Gente, energia. você não sabe como hoje eu vou sair daqui mais velho. Eu não sou gordinho, não. Porque assim, repare, olha o relato dela. É exatamente o que a gente está falando hoje aqui. É uma característica de reconstrução. Né? Reconstrução. Então, imagine vocês todos nessa mesma condição. Isso aqui vai se transformar. Se você se relacionando com essa consciência, você vai ajudar as outras consciências. Principalmente a danificada. Isso, e esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Tá legal.
Antônio, desculpe a minha ignorância em relação a, quando você fala ajuste de realidade. Eu não tenho nenhum conhecimento quando você fala ajuste de realidade. Você pode mais ou menos me botar a par do que se trata, que eu não sei? Não, é sério. O meu filho, quem tá aí? Ele não sabe. Não, porque tinha um material aí que tinha uma parte do filme Matrix que mostra uma ideia do que seria o ajuste de realidade. Aí essa você fala fazer ajuste de realidade. Isso eu vou mostrar ali. Eu não entendo. Ali seria o ideal. Tem uma pasta ali, meu filho. Com a última apresentação. Aí você acessa. Tem lá assim um vídeo de Matrix. Quer ver aqui? Oi, filho. Não, pode ficar aí assim. Eu nunca tive um fundamento no que me aconteceu. Mas eu ganhei uma bolsa e fui para a Europa. Não fui boa aluna de engenharia, realmente não fui. Mas quando eu cheguei lá, eu me concentrei tanto nessa outra consciência superior que saberia decidir, tá? E resolver os problemas que eu iria encontrar, porque senão eu não tinha razão de estar ali. Eu fui baseada nisso, né? Isso. Que o que aconteceu foi uma coisa que eu jamais percebi. Mas foi de forma inconsciente, mas foi basicamente o princípio do que ela falou. Isso, exatamente. Eu não tinha um fundamento do que eu resolvi o problema da empresa, que era uma indústria, só de olhar. Aí, foi impressionante. O homem não me deixou mais o pessoal entrar na área de produção. Não posso me final já. Você já viu aquelas histórias, né? Que você está tentando fazer uma coisa, ouviu alguém falar, aí dormiu. Aí no outro dia veio com o resolvido, ou conseguiu o estímulo certo. É isso aí. É o que o pessoal fala assim. Foi impressionante. A insistência vence. Persistência vence a resistência. Né? Chega a perfeição. Aqui. Pode ir. Solte aí, meu filho. Vou só. Solta aí. Ok. Tá. Ó. Tá lá o dedo. Vai se sentir esquisito. Dê uma pausa. Uma pausa? Não, dê só uma pausa. Não, é uma pausa. Pronto. Vocês viram aonde foram produzidos o clube, né? A gente estudou na semana retrasada que o córtex armazena o quê? Informações, né? Então, quando ele introduz, ele está criando o quê? Uma ligação, né, com esse centro, né, e fazendo com que isso se torne compartilhado com outras pessoas. Por isso que eles fazem aquela inserção do clube, tá? Aí, solte meu filho. Isto é a construção. É o nosso programa técnico. Podemos baixar qualquer coisa. Roupas, equipamentos, armas, treinamentos simulados. Qualquer coisa de que necessite. Tudo que necessita. Estamos dentro de um programa de computador? É tão difícil de acreditar. As roupas diferentes, tudo nos braços e na cabeça sumindo. Seu cabelo mudou. Com aparência agora é o que chamamos de autoimagem residual. É a projeção mental do seu eu digital. Isto não é real? O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Este é o mundo que você conhece. Bom, aí o que acontece? Você pegou um pouco de água. Sim. Ele quis dizer o seguinte: eu estava acostumado a vivenciar uma ideia dos outros. Né?
Quando você faz o ajuste, você sai dessa energia coletiva e direciona a sua individual. Então, esse recorte coletivo é o tratamento de ajuste de realidade. Então é basicamente o que hoje, porque eu vou muito para a minha realidade, o que eu faço hoje. Hoje, quando eu paro para me auto-aplicar reiki, ou enviar o reiki para alguém, eu estou fazendo um ajuste? Não. É porque assim, eu preciso acessar essa realidade. Então, quando eu acesso ela e aplico o reiki lá, aí isso é ajuste de realidade. Mas antes eu tenho que acessar essa consciência. Que fala da forma do filme aqui. Eu vou estudar. Mas já deu a ideia. A gente vai conversando. Já comecei realmente a entender a ideia. Mas, obrigada. Baseado nisso, a gente vai conseguir chegar lá. Muito obrigada. Continua, meu filho. Tá terminando. A gente também já falou um pouquinho sobre isso, não foi? A dependência do irmão espiritual. Só consigo tomar decisões após conversar com o irmão espiritual. Tenho meditado para me relacionar com a minha intuição. Tenho praticado exercícios para proteção e para me conectar com o meu eu superior. Tenho observado as situações que se repetem em minha vida por outro ponto de vista. O que eu tenho feito para mudar de atitude, comportamento e tudo fluir na minha vida? É para refletir. Não é para se discutir. Refletir. É isso. Então, assim, o que está sendo aqui compartilhado, gente, como a gente falou no início, né? Não é para ficar assim, poxa, eu não vou mais lá. Não é isso que está falando. Né? Está falando que você está refletindo o que foi dito lá naquele momento, né? Porque assim, às vezes, o que a gente percebe às vezes? Por exemplo, você vai lá falar de você. Aí você quer falar de paninho, de maninha, papagaio, de tico, de todo mundo. Sendo que, na verdade, inicialmente, a pessoa precisa ser tratada aqui. Aí você, fazendo essas perguntas, que não é errado, mas você tem que entender que tem coisas que a gente precisa direcionar, né? Aí você cria o quê? Ramificações. Aí a energia que era para te ajudar, acaba sendo o quê? Escassa. Aí ela não concentra. Aí você, sei lá, né? Fez lá. Ou não sentir quase nada. Claro. O pensamento está voltado para quê? Muitas coisas. Quando na verdade eu teria que ter o quê? O foco. Ele fala ali, ó, no filme, ele disse, você sabe que você está respirando mesmo? Ou são impulsos que fazem você entender que você entendeu? É uma diferença. Você fazer uma coisa de forma mecânica e uma outra de forma pensada. É muito diferente. Então, a ideia é o quê? Fazer a gente se tornar seres assim mais autônomos, né? Não no sentido de fui lá, aí a menina e o outro lá falando que não é, ninguém está falando isso. É aquela mesma situação do moço, que olhou do ponto de vista dele. A gente está tentando fazer aqui o quê? Criar uma outra realidade onde todo mundo cresça. Tá? E aí você crescendo, você pode ajudar seu irmão, sua irmã, sua mãe, todo mundo. Então a corrente, ela começa a se equilibrar. Entendeu, gente? Porque assim, repare, às vezes não bate a vontade de você ver alguém falando, seu irmão, alguma coisa você fala assim, poxa, eu queria ajudar ele. Mas você não tem força para chegar lá e ajudar. Mas a ideia é o quê? Quando você está precisando de ajuda, vamos dizer que ele é um religioso, mas ferrenho. Só porque ele é um religioso ferrenho, quer dizer que você não pode ajudar ele? Pode. Se nós todos somos iguais perante a Deus, ele só tem um ponto de vista diferente do meu. Mas não quer dizer que eu não posso ajudar ele. Agora eu tenho que achar meios de me aproximar, de conversar. Você teria isso. Mas como é que eu faço isso? Olhar espiritual. Eu consigo chegar nele tranquilo. Mas para chegar no olhar espiritual, eu preciso praticar. Certo, gente? Eu sou terapeuta, né? E tive uma experiência muito interessante essa semana. E uma cliente foi para lá para desistir, porque ela é muito católica, entendeu? Desistir do trabalho, do trabalho que eu faço. Do atendimento, porque traz uma outra realidade. Sim. Isso está me incomodando. Entendi. Né?
E aí ela foi para desistir. Depois ela mesmo disse, não, eu venho na sexta. Aí foi. Quando chegou lá, apareceu uma situação em que eu falei, o que é que está te limitando? De repente ela viu que era a crença. Essa crença veio da onde? Da igreja. Né? Então isso me incomodou, porque ela disse, como aqui é da igreja? Daí o que eu fiz com ela? Fui levando a situação, pedi a ela que se conectasse ali naquele ser que ela tinha fé, quem era? Nossa Senhora. Então se aconchega a Nossa Senhora. Abraça. Certo? Então, trouxe isso para o âmbito da igreja, mas de uma forma que não ferisse, né? Mas também não firmasse a questão da crença. E ela entender depois que a igreja evolui, as crenças também vão mudando. Os dogmas da igreja. Você cria uma relação. Então, foi muito bom. Isso. Você não afasta ela. Né? Você se aproxima dela. Então, a ideia nesse sentido, você entendeu? É como se você estivesse, gente, cumprindo o seu destino. Então, não deixa você vazio. Né? E é muito gratificante. Cada vez que a gente consegue ajudar alguém. Tipo, seja com reiki, seja com jorei, seja com a palavra, seja com um sorriso. É muito gratificante quando a gente consegue ajudar alguém. É muito gratificante. Não tem preço. Entendeu? Então é isso, gente. Assim, o propósito mesmo, né? Assim, que a gente chega para consulta para falar de algo nosso. Né? Às vezes chega para você falar do pai, da mãe, do filho, e aí já foi o tempo da consulta. Pensem aí, vocês chegarem para a consulta, olha aquela meditação, eu posso fazer isso, vocês já vão começar a respeitar muito mais do que trazer só questões materiais para a consulta. E fica material com material. Só que se vocês despertarem o espiritual, vocês não vão precisar mais de ir para essa parte da consulta e ficar se repetindo na consulta. Como o Walter fala. E vai ajudar um pouco, né? Então, Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Com relação à conversa anterior. Quando a pessoa quer ajudar, né, quer estar ali junto daquela pessoa, né, fazendo seja lá o que for necessário para ela, e a gente capta a energia daquela pessoa, como é que a gente age? Você ouviu o que ela falou? Sim. Antes de eu vir para cá, para a Terra, né? Assim, eu passei assim, primeiro por um treinamento, vamos dizer assim, né? Porque se você chegar, como eu te disse, né? Com aquela coisa de outro lugar, aí as coisas vão chocar, né? Então o objetivo não é esse. Né? Então eu passei por um estudo, estudei, treinei, essas coisas todas. E aí o que acontece? Quando chega aqui, a gente se depara com várias formas de pensamento, né? Dificilmente uma se quer equiparar a outra. Muito difícil. É diferente mesmo, né? E aí o que você faz, né, nesse momento, né? A pessoa, às vezes, ela, vamos dizer assim, é relutante, né? De não aceitar ajuda, mais ou menos o que você está falando? Não, não é isso não. Ela captar assim, por exemplo. Desculpa interromper. Tem uma palavrinha para isso. Sensitiva, você é sensitiva. Você se conecta à energia que o outro está sentindo. Um exemplo, eu trabalho no hospital. Sim. Né? Aí o que acontece? Eu me envolvo muito com o paciente. Energia. Sai do hospital mal. Isso, é sensitiva. Absorve. Entendi. Quer dizer, aí hoje em dia eu tenho medo de fazer. Quer dizer, eu quero ajudar, quero ouvir, mas eu tenho medo porque eu saio mal. E aí eu vou fazer o quê? Eu não chegar em casa. Não, assim, sabe aquela história que a gente tem que se refazer? Calma, mas aí eu vou chegar. Que é assim, gente, ó. Esse caso dela é um caso assim. É pra entender, meu filho, né? Tá ali. Eu sei. Tem pessoas que elas se desviam muito do destino dela. Elas acabam criando uma lacuna de espaço vazio muito grande. Então, quando ela se relaciona com uma pessoa, ela começa a absorver o quê? Se a energia dela não está ausente, ela absorve energia. Eu amei isso aí. Entenderam, gente? Entendeu? Entendeu, meu filho? Perfeito.
Aí você quer saber como é que você consegue blindar. Né? Isso, pronto. Ó, você entendeu a ideia, não foi? Porque você absorve? Fala. Peraí, calma. Ó, vamos lá. Ó, tá tudo bem, é o que a gente tá conversando. Ó, você se desviou muito do seu destino. Aí você abriu espaços vazios dentro de você. Muitos. Aí o que aconteceu? Quando você vai pegar na pessoa, se tem ausência da sua energia, você absorve de quem? Do outro. Está impregnando você. Por que dói? Porque não é minha. Entendeu? Ou não? Pode bater palma? Sim. Aí o que acontece? Como é que você se brinda com isso? Aí assim, é aquela coisa assim, que é isso que a gente está falando, né? Ela vem bomba. Lá vem coisa. Se concentre. Desculpa, porque assim, ó, a gente precisa estimular as virtudes. Isso, perfeito. Porque aí o que ela faz? Ela cria uma resistência àquela energia ficar ali constante nela. O que acontece com os espaços vazios ainda é que quando ela pega a outra, se aqui estiver tudo cheia, ela expulsa uma menos pior para pegar uma mais pior. E aí assim, o que acontece? Nesse caso, a gente vai ter que fazer tratamento de espaços vazios de uma outra forma com você. Entendeu? Ou não? Sozinha, ela não vai conseguir. E aquela ideia de você pensar no cinturão dourado ao seu redor? Cinturão dourado ao seu redor? Não, isso aí eles chamam de cinturão de Saturno, né? Sim. Eles chamam de cinturão de Saturno. Mas isso aí já é uma técnica mais avançada, né? Todo mundo consegue manter isso, não. Mas você de alguma forma está se blindando. Pelo menos o seu cérebro, sua mente vai estar. Não, assim, é porque, no decorrer do curso, minha filha, eu vou trazer os símbolos para vocês, certo? Esses símbolos serão usados no dia a dia para se proteger. Entendeu? Uma coisa certa, eu não estou conseguindo resolver isso sozinho. Não, você não vai conseguir. Lembra que a gente comentou que tem coisas que sozinho você não vai conseguir? Esse caso é o depressão. E sozinho não consegue. E esse também é um caso que não consegue. Por quê, gente? Ela se desviou tanto do destino dela. Não foi nessa encarnação não, minha filha? Não, desculpe. Não foi nessa encarnação não, viu? Para dizer, pô, pronto, eu me desviei nessa. Já? Eu sou nova. Foi na outra. Né? Ela se desviou muito. Tá bem? Aí o que acontece? Nesses casos assim, aí ela vai trabalhar as virtudes, direitinho, aí a gente vem trabalhando com energia, né? Tanto centrípeta com centrífuga, né? São dois tipos de energias, para poder fazer uma canalização de um ponto só. É como se reiniciasse o corpo dela. É danificada, pai? Qual a diferença da danificada para essa? O que está falando? Sim. Porque a danificada, é isso que eu quero entender. ela está criando ainda uma origem. Ela está se formando, é como se fosse assim, ó. Eu desenhei o corpo, só que esse espaço vazio está sendo preenchido por energia da Terra. Certo. Então, para equilibrar essa energia da Terra e ela ficar consciente, a minha energia, que eu estou vivendo experiências aqui, tem que vir para ela equilibrada. Ok. Entendeu, gente? Aí eu conserto a danificada. Está danificada. Entendeu, gente? É diferente. É uma criação onde a Terra está preenchendo ela. Mas lembra quando a gente era das cavernas? Aí eu ensinar você, desculpa. Você esqueceu Então o que acontece? Ela precisa dessas energias para se equilibrar. Mas se eu não estou equilibrado, eu vou entrar em que mérito? Me relacionar com ela se ela está naquele estado. Então o negócio é meditar mesmo e mudar o pensamento. E pedir a Deus. E aquele negócio do ajuste, né, pai? Eu estou aberto agora dos brancos do Senhor. Mas assim, não, a gente vai. Então, não, eu vou consertar essa danada agora. Porque assim, gente, ó, tem coisas. Eu vou. Que, por exemplo, no caso dela, entre aspas. Professor,
ela diz assim, chega lá, né? Mas aquele lá em cima, lembra? A gente escolhe tudo, o cabelinho, o olhinho. Eu não quero ajuda, eu preciso me libertar sozinho. Puxa, Entenda, gente. Aí você vai, insiste, e mexe, e derruba, e acaba tudo e continua do mesmo jeito. Por quê? O que foi que ela pediu? Não quero ajuda. Aí o que acontece? A gente ajuda para ela se conscientizar disso, de que ela tinha decidido que ela, com as forças dela, ela iria suprimir os problemas e iria evidenciar as virtudes. Então, às vezes, não é que a espiritualidade, não é isso. Ela condicionou o destino dela a essa situação. Ao martírio. Não. Por quê? Não é não. Ó, a esse processo de transformação é diferente. Martírio não, meu filho. Eu tenho Porque consciência. quando você decide lá em cima e que não tem ajuda, e você vivencia isso na pele, você passa a viver. Não, eu tenho consciência de quase um Deus. Eu sei o que é bom para mim. Aquilo que vai me provocar um desconforto é que vai me trazer evolução. Sim, é o que está acontecendo. Isso. Em paralelo, você evoluiu. Tá. Mas aí, o que você olha? Olha o problema, não olha. Hã? Aí é sadomasoquismo. É o quê? Sadomasoquismo. Sadomasoquismo. Por quê? Porque está se batendo, está se debatendo com ela mesma. Aquele negócio que o povo pega ali, que vai fininho nas costas, é o quê? É sadomasoquismo? É? Não. Autoflagelo. Pronto. Eu podia dizer que aquilo também é sadomasoquismo. Não é não. Não, calma. Olha o ponto de vista dela. Sim. Gente, você entendeu o que eu tô falando? Ela colocou um ponto de vista que não está errado, mas não está adequado. Entendeu, gente? Sim. É aquilo que eu estou ferindo nas minhas costas. É considerado estado maluquismo? Não. É o quê? Uma crença, né? Ó, o outro. Crença não, pai? Não é crença, não? Não, é porque assim, gente. É ato de penitência. É aquela história assim. É aquela história. Quando ele falou assim, fanatismo, aproveitando que ele falou aqui, ele falou. Aí você fala, mas explicou, né? Mas não é fanatismo. Mas tem isso contado com os outros fanáticos religiosos? Não, tem isso, não necessariamente. Não, porque assim, vai ser bem grosseiro o que eu vou falar, mas é muito parecido. Se Cristo quisesse, ele nem apanhava. Desculpe. Oi? Não sei se a palavra vai. Ele se dispôs a passar por um processo. Pronto. E especificamente naquele caso, foi sofrimento físico. Isso. A pessoa ali fazendo aquilo é muito parecido com a ideia do que aconteceu com ele. Olha como mudou o olhar. Aí você fala assim, Antônio, você está querendo uma paciente está me engabelando. Ela foi. Aí, não é, gente. Lembra do ponto de vista? Você usou o ponto de vista material ou espiritual? Porque você assimilou uma informação com a outra, mas não tirou a conclusão correta. Quem lê o jogador, quem está lendo o livro de jogador, tem informações sobre isso. Isso. Entendeu? A gente vai chegar lá. A imitação de Cristo, né? É o mais importante disso. Você entendeu? Não é que ele está errado, não. Ele não está errado o que ele falou. Mas se a gente está avançando, olhando por outro ângulo, é como se a gente estivesse em cima, né? Olhando para isso. Aí vai se construir a crença do que ele está. Não, ele vai ter uma outra posição. Porque se a pessoa chegar assim que ela acredita fielmente que aquilo ali é um fanatismo, se ele disser isso, ela vai pular em cima dele. É claro. Aí a gente vai falar, não, realmente aquilo ali, aquele fanatismo é uma coisa que a gente precisa. Mas ele está falando dentro de um ponto de vista material, não está errado. Mas se a pessoa pergunta assim, vem cá, mas é isso mesmo que você acha? Você não. Aí eu tenho uma outra condição que eu já penso que. Gente, vocês entenderam? Então seria uma necessidade dele, sabe disso? Não, vocês entenderam que as coisas não é tão simples assim? Então, esse olhar espiritual,
ele coloca você nessa condição de posição. Porque aí, sei lá, Dani ouviu, ele fala que é fanatismo, né? Aí Dani pega, ouviu outra vez ele dizendo que não é com outra pessoa. Aí Dani vai dizer o quê? Pô, aquele cara, barco do nada, fica falando tudo com o outro. Né? Olha como são as coisas. Aí, gente, não é assim não? Aí, vai ver, né? Ah, Antônio, eu estava outro dia ali, aí eu vi fulano falar isso no evento, que coisa feia, né? Aí ele, minha filha, não tem por aí não. Como não? Fala assim, né? Aí, como não? Aí eu disse, olha, porque assim, ele teve um olhar material e ele dentro de uma condição que permitia ele falar aquilo, ele falou. Mas quando a espiritual também permitia, ele falou também. Ou seja, ele criou duas situações que na verdade é a mesma coisa, mas em posições diferentes. Entendeu, gente? Quem falou agora assim? Agora está mais claro. Vamos a. Gente, é rapidinho. Não, é porque a gente vai encerrar. Essa primeira parte, ficou alguma dúvida? Deu pra entender legal? Se precisar, porque assim, se a gente não entendeu, eu fico vergonha lá. Na próxima, o problema não é seu, é meu. Então, anote. Aí traga um outro momento, que a gente discute até a coisa chegar no entendimento, viu? Mas vocês estão liberados.